Boa noite a todos, aos internautas das nossas páginas Facebook e YouTube da Federação Espírita do Amapá. Como é costume, sempre aos domingos, trazemos algum tema para reflexão. E hoje o nosso tema de reflexão é obsessão, causa e tratamento. Esse é um assunto que, embora seja recorrente, é um assunto que ainda hoje causa muitas dúvidas, exige muito estudo e às vezes exige por parte daqueles envolvidos nesse tipo de obsessão ou nesse tipo de interferência, muita paciência, muita dedicação, muita resignação para vencer a obsessão. Antes da gente entender primeiramente o conceito de médium. Segundo a obra O Livro dos Médiuns, um conceito médium é todo aquele que sente em algum grau a influência dos espíritos. Então, de certo modo, todos somos médiuns, mas o que a gente considera como uma faculdade de mediunidade é aquele que tem essa influência, ou que sente essa influência de maneira ostensiva. Então, essa faculdade da mediunidade é inerente a todo ser humano. O que varia é a gradação, isto é o estágio em que a pessoa percebe, ou a maneira com que ela percebe essa influência. Já a obsessão já é o domínio de alguns espíritos, que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É mais comum do que a gente possa pensar. Todos nós sabemos de casos de obsessão ou percebemos em determinado momento de nossas vidas essa interferência ou essa influência de alguns espíritos na nossa vida. Há uma relação entre obsessão e transtorno mental no sentido de que muitas vezes o transtorno mental é confundido com obsessão e outras vezes a obsessão é confundida com transtorno mental. Existe uma linha muito tênue entre isso e às vezes as duas coisas estão manifestas naquela pessoa. Porque quando se desencadeia um transtorno mental em alguém, essa pessoa fica mais vulnerável, ela baixa o padrão vibratório e aí ela fica mais suscetível à obsessão. E de outro modo, o contrário também pode acontecer. Está passando por um processo de obsessão e por essa influenciação a pessoa acaba por desenvolver a obsessão. Então essa obsessão ela vai desde uma simples influência moral, né, que muitas vezes são imperceptíveis, mas ela também se apresenta com alguns sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Essa informação se encontra no capítulo 14 do livro A Gênese. Então, o que a gente percebe com relação à questão da interferência, né, de espíritos, seja eles encarnados ou desencarnados na nossa vida? E que existe uma grande teia na nossa vida. E essa teia ela é formada por quê? Por um regime de comunhão, né? De comunhão de pensamentos, de palavras e de atos. Sejam eles bons ou maus. Então, toda vez que existe essa comunhão, a teia está formada. Então, nós vivemos nesse regime de comunhão, chamado grande teia da vida, em que os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, de teor igual, vai fazer ligação com aqueles que têm esse teor. Então, nós vamos sempre nos afinizar, né, nessa teia, vamos sempre estar ligados com aqueles que se afinizam com o modo da gente pensar, com o modo da gente falar e com as nossas atitudes. E isso é feito por quê? Por associação. Então, pensamentos bons geram ligação nessa teia com espíritos que têm o mesmo pensamento.
pensamentos maus vão gerar também. Por que isso? Porque essa sintonia, né, para fazer a associação, ela é a base de tudo. Então eu preciso me sintonizar. É quando a gente vai pegar um rádio e vai escolher a frequência, né, que a gente quer escutar, o que a gente quer estar, em que frequência. Então nós acabamos por escolher a frequência vibratória nessa associação que se dá por sintonia. Então, nós precisamos também entender como é que isso se dá, essa indução mental. Ela se dá pela reprodução de uma onda mental em outra onda. Então, há estudos da doutora Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, sobre a onda mental, que ela pode ser mais longa ou mais curta, dependendo do teor desse pensamento, né? Então, ondas curtas chegam mais rápido, as ondas longas demoram mais a chegar. Então, dependendo do teor dos nossos pensamentos, nós vamos fazer essa onda mental e que vai sintonizar. Então, nós estamos ligados em espíritos com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Isso é que se chama de grande teia da vida. E é isso que é o chamamento para essa profilaxia, que a gente vai ver mais adiante, sobre a questão da obsessão. É importante para todos nós estarmos conscientes de que gera essa teia, em que teia nós estaremos ligados, são os nossos modos de pensar, de querer e de fazer. É que André Luiz chama de reflexo dominante da nossa personalidade. É nesse reflexo dominante, que é o nosso desejo central, que nós vamos fazer essa associação, que essa onda mental atinja aquele ou aquela pessoa que a gente quer sintonizar ou quer atingir. Quais são os tipos de associação, então? Como é que elas podem se manifestar? Podem ser parceria para o mal, né? Que são as associações de parceria nos hábitos nocivos da gente. Então, quando nossos hábitos são nocivos, nós podemos fazer uma associação para o mal, nos conectando fisicamente, até mesmo, quando alguns fazem, ou mentalmente com aqueles que também desejam o mal. Então, geram-se aí verdadeiras simbioses na alimentação, no sono, na sexualidade. Então, isso é um tipo de associação. Tem também a associação destrutiva por vingança. Então, eu tenho ódio, eu desejo me vingar, então eu me associo àqueles que têm desejo de vingança para perpetrar o meu desejo de me vingar daqueles que eu acho que me causou mal e que eu tenho a ideia de fazer essa vingança. Existe também um tipo de obsessão que a gente chama de natureza anímica, isto é, não tem nenhuma influência de uma outra mente na nossa. Ela se dá por fixação mental. Então, nós podemos classificar os antagonismos em família, que tem a ver também com a história de vidas passadas, mas que a gente não teria nenhuma razão naquela encarnação para estar nessa cadeia de ódio, se fixar naquilo. Então, toda vez que em família nós temos aquela aversão, aquele ódio, nós então fazemos uma fixação mental naquele membro da família e dali não aceitamos mais nada que a gente possa nos dissuadir daquele ressentimento, daquela raiva. Também existe um tipo de fixação que são algumas lembranças persistentes da vida passada. Então eu trago, né, no meu inconsciente registrado, e às vezes isso se mostra de uma forma velada, mas se mostra, são lembranças persistentes, são medos, são fobias, são sentimentos de culpa, que não há uma associação com outra mente, que é gerado por nós mesmos, espíritos, como nós somos. Então, que se chamaria de auto-obsessão,
né? Então, são as criações mentais negativas. Então, aquelas pessoas de que acreditam que tudo e todos não merecem a credulidade nossa, não merece a nossa afeição, que tudo vai dar errado, que nada vai ser. Então, a gente faz essa auto-obsessão, o que popularmente se usa o termo dar um tiro no pé. Isto é, eu mesmo ferindo a mim mesma, né? Então, são as criações mentais negativas, são verdadeiras auto-obsessões. Então, Chico Xavier disse que o sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Quando eu odeio alguém, eu estou ao mesmo tempo irradiando uma onda para aquela pessoa, mas se ela está num outro padrão, eu não vou alcançá-la. Mas eu também estou machucando a mim mesmo com esse sentimento de ódio, inclusive fisicamente, que daria até um tema para uma outra palestra, de falarmos de quanto que o ressentimento, o ódio, as ideias fixas causam mal para a gente fisicamente, gerando doenças que muitas vezes são são causadas por esse modo de pensar, modo de agir, por essas criações mentais negativas, por esse ódio que muitos sentem em relação a outras pessoas. Tem também a obsessão por drogadição, né, que são parcerias com forças inferiores. Isso é muito comum quando o encarnado tem uma dependência, seja de álcool, seja de drogas, e que ele tem o desejo, ele vai se conectar com outras mentes que saíram daqui também, são alcoólicos desencarnados, que vão se associar num processo de simbiose mesmo, e são umas associações, parcerias de forças inferiores, que nós chamamos. É preciso que a gente observe isso para buscar o tratamento para essa dependência, né? Para evitar que a gente faça essas associações, que também são frutos dos nossos próprios medos, das nossas próprias culpas, dos nossos sentimentos, traumas de infância, traumas de vidas passadas, que faz com que a gente vá buscar na drogadição como se fosse um refúgio para não enfrentarmos as nossas dificuldades. A obsessão de natureza espirítica já são efeitos inteligentes. Algumas delas são simbioses e parasitoses, que a gente chama. Qual é o agente causal desse tipo de obsessão? O desencarnado. Ela pode ser um tipo de obsessão que nós chamamos, que é muito séria, que chamamos vampirismo, que é a absorção da vitalidade. Então, os espíritos sugam toda aquela vitalidade da pessoa e ela se vai enfraquecendo dia a dia. Existe também os espíritos que partilham, né, da existência dos encarnados, mas sem nenhuma relação ao ódio, ao ressentimento, mas sim por apego. No livro Missionários da Luz, capítulo 11, nós temos o caso Esther, que conta que a família, se alimentando à mesa, os desencarnados, que eram ligados muito, preocupados com a situação da família, de penúria que ficou, e o apego de ambos os lados, se alimentavam da parte em que o vapor daquela sopa emanava, e ali eles aspiravam e tiravam a vitalidade daquela família. Então, nem sempre a presença de alguns espíritos causando algum prejuízo para nós tem a ver com o ódio. Pode ser por apego mesmo. É importante que a gente possa, ao ter um familiar desencarnado, pensar que o melhor para ele é seguir o caminho e que, principalmente para quem é espírita, saber que esse reencontro pode acontecer num futuro e que liga as pessoas não é a presença física, e sim o que liga as pessoas são as afeições, que sejam elas as afeições mesmo, ou sejam elas os ódios, os ressentimentos, como a gente já falou aqui. E tipo de obsessão, que é considerada a obsessão sutil, que é uma obsessão
mais difícil de ser detectada ou de ser tratada, porque ela é o chamado obsessão oculta. Os espíritos fazem com que aquele que está passando por obsessão acredite que não, que é ele que tem aquelas ideias, que é ele que tem domínio, ele tem conhecimento. E então muitas vezes ela acontece durante o sono físico, né? Há essa indução, né? Esses espíritos se aproximam durante o sono físico para fazer aquela pessoa acreditar, não crer naquilo que as outras pessoas estão falando. Todo mundo enxerga que ela está fascinada, mas ela não enxerga isso, por isso que ela é mais difícil de ser controlada, de ser tratada. Existe caso da psicografia a serviço da má informação. Então, muitas pessoas com esse tipo de obsessão escrevem textos, poemas, coisas que até científicas, textos, com certeza de que aquilo tudo é dele, mas gerando má informação nessa psicografia. Como eu disse, é o tipo de obsessão sutil, difícil de ser tratada em função de que os espíritos não fazem com que a pessoa não acredite que está sofrendo influência espiritual. A obsessão também por efeitos físicos, o chamado poltergeist, que hoje são mais raras, mas que existem, são espíritos inferiores que podem usar o ectoplasma de algum familiar. Normalmente isso acontece quando há criança com bastante energia vital, então esse ectoplasma é usado para ferir, para assustar, movimentam coisas, atiram pedras, e isso causa muito transtorno para as famílias, mas elas são mais raras. Mas eu lembrei agora de que na minha infância, nós íamos para um certo interior com a minha família, e uma das vezes que a gente foi lá, nós fomos chamados para verificar uma casa, e que ela estava com o telhado todo perfurado de pedras, e que a família teve que sair daquela casa, porque aquela casa à noite ela era apedrejada sem que tenha ninguém por perto. Então era justamente esse tipo de efeitos que são são obsessões espiríticas de natureza física, que é próprio para prejudicar aquelas pessoas com toda a combustão espontânea e outras coisas, mas como já falei, são mais raras nos dias de hoje. Bom, falamos um pouco sobre o que é obsessão. Agora vamos ver qual seria então a forma de se tratar essa obsessão. A primeira coisa que a gente precisa é melhorar o halo vital, a chamada aura, que é justamente a atmosfera pela qual somos conhecidos e contactados. Então, os espíritos percebem pela natureza da nossa aura, que é a emanação, né, de todos os nossos pensamentos e sentimentos, emanação do espírito e conjunto com o corpo físico, chama aura, que são perceptíveis para os espíritos pela coloração. Então, elas têm os espíritos conseguem perceber pela aura qual é a natureza e vêm se afinizar com isso. Então, melhorar os pensamentos, a atitude, né, melhorar as palavras, melhorar aquilo que o nosso modo de ser, de pensar e de agir, vai fazer com que esse halo vital ou aura ela possa ser melhorada, e aí não vão mais fazer essas conexões, ou então os espíritos não percebem as nossas fragilidades, e aí nós somos menos vulneráveis a essa influenciação. O nosso aparelho psíquico, que é o cérebro, que é o órgão de manifestação do espírito, então nós precisamos olhar que neste cérebro existe sempre uma luta direta, que é no plano objetivo, né? Primeiro pelos nossos próprios pensamentos. Eles estão certos? Eu vou fazer isso contra aquela pessoa? Eu vou me vingar? Eu não vou me vingar? Eu vou perdoar? Então há sempre uma luta direta no nosso aparelho psíquico, que é o órgão de manifestação do espírito, para que a gente possa... Nós vivemos travando essa luta, porque nós estamos na Terra, que nós somos ainda espíritos inferiores. É preciso a gente
compreender isso, né? Não adianta querer esconder as nossas fragilidades. No plano subjetivo, são a comunicação com as inteligências desencarnadas ou as encarnadas afins. Então, há subjetivamente essa ligação. Então, eu estou sintonizando, como nós já falamos lá adiante, na teia da vida, né, na grande teia da vida, com essas inteligências. Então, o meu aparelho psíquico vai estar participando. Então, são as criações mentais peculiares a cada um de nós, as ideias inatas que vêm das vidas passadas, né? Nós trazemos, né, o nosso conteúdo, né, aquilo que as nossas tendências a gente traz já de vidas passadas. Por isso que a infância é um período muito importante para que os pais consigam perceber essas ideias inatas, ou boas para poder valorizar, e as negativas, né, para poder fazer o devido corte no tempo correto, porque depois que o espírito se encontra totalmente encarnado, a partir da primeira infância, aí as coisas ficam mais complicadas para domar isso. Então, no plano objetivo é essa luta direta de pensamentos, no plano subjetivo é a comunicação e as criações mentais nossas, inerentes da vida passada, né, que são as ideias inatas de cada um de nós. Como se pode tratar, então? Quais seriam os recursos que nós temos para fazer esse tratamento? Em princípio, seria a prece, onde nós vamos fazer, naquele momento em que está percebendo que está sofrendo essa influenciação, ou está conectado pela fixação mental com algo que nos prejudica, a prece é o recurso. Mas existe o recurso da meditação, para aqueles que conseguem fazer, porque nós, ocidentais, nós temos mais dificuldades de trabalhar meditação. Mas temos a terapia energética através da água, os passes que aplicam-se nas casas espíritas, não nesse momento, mas os passes pode ser também um passe espiritual, que nós, através da prece, nós pedimos não só a magnetização da água, como também essa doação de energia diretamente do plano espiritual. O Evangelho no Lar, que é o momento em que a família se reúne para trazer o Evangelho de Jesus, trazer uma orientação, trazer um consolo se estamos passando por dificuldade. O Evangelho é isso, é roteiro, é consolo, é guia. Então, quando a família se junta, espíritos amigos estão ali para assistir, melhoram a psicosfera do ambiente da casa, então retiram muitas vezes os espíritos que estão ali prejudicando. E no caso, quando as casas espíritas estão fazendo isso, que no momento não estão, as reuniões de desobsessão, porque muitas vezes é preciso que esses espíritos sejam levados às reuniões para compreender que, ao mesmo tempo que estão ali tentando prejudicar aquela pessoa ou aquela família, estão também prejudicando a sua continuidade, a sua renovação moral, também no plano espiritual. No livro O Nosso Lar, nós temos exemplos de que a continuidade do estudo lá, da preparação para essa volta. Então, lá no plano espiritual, o espírito precisa, quando ele está fixado na perseguição, ele prejudica o outro, mas prejudica a si mesmo. Isso acontece no diálogo durante as reuniões mediúnicas. Então, essa profilaxia, essa terapêutica, é primeiro o autoconhecimento. Eu preciso saber qual é esse reflexo dominante da minha personalidade, como é que eu sou, qual é o meu desejo central, para eu saber o que eu preciso melhorar, né, para me ver livre dessas companhias espirituais. O estudo construtivo, porque é uma área da evolução, é uma das asas da evolução, é o conhecimento, então nós precisamos estudar. Para quem passa por processo obsessivo, é interessante estudar sobre mediunidade. Se não quer participar de casa espírita, mas é bom entender. Então, tudo aquilo que melhora o nosso intelecto é progresso. E então, esse esforço para domar essas inclinações, a plantação da bondade na nossa vida,
olhar as coisas e as pessoas com bondade, ter esse olhar de bondade, isso melhora muito a nossa condição, o nosso padrão vibratório, o nosso nível de sintonia, a colheita da simpatia. Então, aquela pessoa que se torna prestativa, que procura ajudar, ela está sempre tendo espíritos amigos, encarnados e desencarnados, em seu benefício, que oram por ela. Então, o tratamento da obsessão se dá pela renovação moral. Não existe outra forma de se tratar, porque muitas vezes aquele espírito que nos persegue há anos, ele consegue perceber ou sozinho, ou por nos acompanhar quando a gente está procurando aquela ajuda, ou mesmo nas reuniões de desobsessão, mas se eu não mudo o meu modo de ser, de pensar, de agir, eu vou me conectar com outras entidades de mesmo teor. Então, o Dr. Bezerra de Menezes dizia que elevar os sentimentos do obsidiado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor. Então, a gente se sente vítima e precisa entender que aquele se sente vítima também. Então, nós precisamos pedir perdão e nos perdoar a nós mesmos pelo aquele erro do passado que gera muitas vezes a obsessão. Quando a gente consegue ter paciência, resignação e fazer uma prece, orar pelo aquele que se considera nosso inimigo, a gente desenvolve o quê? Humildade. Eu hoje posso estar melhor do que aquele que ainda está odiando, mas eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu ainda tenho muitas coisas a melhorar e que eu já fui aquela pessoa que cometeu aquele mal no passado. Então, a renovação moral se dá fazendo com que o obsidiado renove os seus, eleve os seus sentimentos, como nós falamos, e entrar numa outra zona, numa outra faixa vibratória, numa outra onda mental. E Chico dizia, né, para trazer assim um pouco do Chico aqui, porque hoje, ao gravar essa palestra aqui, é dia 30 de junho, dia da desencarnação de Chico Xavier. E quando as pessoas chegavam até a ele pedindo para tirar o espírito, né, que estava ali a perseguindo, ele dizia: uai, gente, para que tirar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos. Então, então, essa frase de Chico mostra para nós que nós precisamos evangelizar todos nós. Então, quando uma pessoa vai, ou porque está fazendo o evangelho, ou porque está lendo, ou está estudando, melhorando, ela está também melhorando aquela companhia espiritual. Quando você vai à casa espírita, vai a um templo religioso, procurar melhorar, você está também levando as suas companhias espirituais para isso. Então, vamos evangelizar-nos todos, era a proposta de Chico para nós. E para concluir, a gente fala no perdão aos nossos inimigos, aqui na Terra ainda, que é necessário para essa renovação moral, fazer as pazes com nossos adversários, mesmo que a gente não ande de braços dados com ele, mas é preciso que aqui no coração essa paz seja feita, né, e a gente esteja disposto a não se vingar, a estender a mão quando for procurado por aquele que não quer mais conviver com a gente. E trazemos para concluir uma frase de Cúbio, que era o instrutor de André Luiz no livro Libertação, no capítulo 20, que ele diz o seguinte: nunca te esqueças de que o amor vence o ódio e de que todo bem aniquila todo o mal. Então, não existe nenhum outro tipo de tratamento de obsessão que não seja via o amor e via o bem que fazemos a nós mesmos, o bem que fazemos aos nossos semelhantes, o amor que dedicamos à nossa vida como ser humano capaz de se renovar cada dia e o bem que nós desejamos aos outros. Então, é momento de reflexão com essa frase de Gúbio para todos nós, e era o que a gente tinha para trazer nesta noite. Muito obrigada a todos, muita paz.